Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Com muita alegria! Estamos começando. Olha eu, trava a língua, né? Trava a língua. Estamos começando mais uma vez o nosso programa do BR para a Gringa, quer dizer, do Brasil para o mundo. E hoje eu gostaria de deixar aqui uma pequena reflexão para todos vocês. Foca em mim. Você sabe aquela pessoa que muitas das vezes vem falar mal de outra pessoa para você? Olha, preste bastante atenção. Tenha cuidado com esta pessoa, porque a mesma que fala mal de outra pessoa para você, vai também falar mal de você para outras pessoas. Sabe, muitas das vezes, se você não tiver, talvez ali uma mente preparada, sólida, você vai acabar realmente entrando no mundo dela ali. Você sem querer, sem perceber, vai acabar realmente tendo um certo rancor da outra pessoa que talvez você nem a conheça. Então, dos ausentes só se fala o bem. Se a pessoa vier falar mal de outra pessoa, você fala, olha, procure resolver realmente com ela, procure se acertar com ela, ou se não, é melhor realmente se separar, porque isso vai acabar te contaminando e você acaba sem querer realmente trazendo um grande mal para você. Que poderia ser um lindo dia, acaba sendo um dia triste, não é verdade? Então, se você quer atrair coisas boas, então preste atenção, porque quando você fala, ao ar, o universo acaba realmente colhendo aquilo que você está realmente gerando naquele exato momento. Então, seja uma pessoa inteligente, cheia de sabedoria, porque assim você pode ter certeza que você vai se dar muito bem. Não é verdade, Fátima? Bom dia, esse é o nosso Cider Perfil Diplomata, tá, gente? Amei essa reflexão, sabia? Então, não é verdade? Às vezes Eu tem pessoas acho. que... tá certo que a gente gosta de uma fofoquinha, mas não denegrindo a imagem de outra pessoa. Porque o que acontece? De repente o Cider vem, começa a falar mal da Cíntia. Ah, você viu a Cíntia? É uma pessoa muito chata. Aí você já começa a entrar na minha. Quando você olhar pra Cíntia, aí você já fala, não, realmente Não essa é bem menina... assim. né? Então... Não, você cria, uma visão pelo outro, né? E isso acontece muito hoje em dia nas redes sociais, né, Cider? Exatamente. Então, às vezes, quando eu posso, eu sempre estou dando essas dicas para as pessoas, porque ela, além dela trazer algo que vai causar mal para ela mesma, vai causar mal para você. Porque você vai acabar trazendo um sentimento no seu coração. Mas quando você tem um coração cheio de paz, cheio de amor, você vai querer que essas duas pessoas se reconciliem. Não é verdade? Com certeza. Então, Com certeza. essa missão, de um diplomata, Do nosso poder... diplomata sai, tá, gente? Eu vou levar ele, vou pegá-lo, colocá-lo num potinho e levá-lo para casa. Olha aí. Mas assim, a minha vida, você sabe que é estar sempre no palco ali, cantando, falando das coisas boas, dizendo às pessoas, olha, vale a pena viver. Ontem tinha uma certa pessoa que disse, eu tô com uma vontade de morrer, que não sei o que, isso e aquilo. Eu falei, rapaz, é tão bom viver. Você não tem noção do que você realmente está falando. Às vezes passamos por alguns problemas. Poxa, mas nem um dia é igual ao outro, não é verdade? Com certeza. Eu sempre falo assim, às vezes acontece do dia estar nublado, aquela tempestade. Mas, se você parar para pensar, existem algumas nuvens negras, mas se você analisar que por entre essas nuvens, quando você está viajando de avião, quando você vai acima das nuvens, o que você vai encontrar? Não vai encontrar um sol a brilhar? É assim, dentro do nosso coração. Nos tempos nublados, o sol continua brilhando. Exatamente. Né? Eu sempre vou dizer, olha, está numa tempestade, está se molhando, mas mantenha o coração em paz, porque daqui a pouco, nessa tempestade, nesta chuva que te molhou, daqui a pouquinho você vai chegar em casa, vai tomar aquele banho quente e falar, nossa, relaxei. É o poder do agora, né? A gente fala muito disso, de você viver o agora, né? Fátima, vamos aí para o nosso giro de notícias. Vamos, eu sei que você tem algumas notícias para passar. Bem, por onde você vai começar? Poxa vida,
uma notícia triste ou uma notícia alegre? Mas vamos começar por essa triste, né? Acabamos de receber agora, né, o falecimento do nosso grandioso comunicador da televisão brasileira, Silvio Santos. É um exemplo, né? Eu acho que todo comunicador tem o Silvio como exemplo. É verdade. Esses dias eu estava vendo um momento, né, nos bastidores do Silvio Santos, que como é que é o nome dele? Daquele repórter, Evandro Mesquita? Não é Otávio Mesquita, isso. Evandro Mesquita é meu amigo lá, da Brits, né, que eu... Que não envelhece nunca? Eu tive a oportunidade de participar de um clipe deles, né, que foi sensacional lá no Rio de Janeiro. Depois a gente vem falar sobre isso. Nós vamos falar disso dia 7. Eu me recordo que o Silvio Santos estava com Otávio Mesquita, e aí Otávio chegou para ele e disse: nossa, Silvio, que relógio lindo, maravilhoso, né? E olha o meu, tal, e tudo mais, né? Aí vamos trocar, o Silvio Santos, vamos trocar? Você quer trocar com o seu? E o do Otávio Mesquita valia ali um bom dinheiro, né? E aí o Silvio aí o Otávio disse assim, né? Mas você tem certeza, Silvio, que se eu quer trocar mesmo? Aí o Silvio trocou. Né? Quando o Otávio viu que era um relógio simples, aí o Silvio disse: não vou destrocar, não vou devolver, não. Você acabou caindo, você não sabia que eu já fui camelô, né? E aí, poxa, e a gente vê o carinho dos funcionários que ele tinha, né, para com seus funcionários, né? Conheci muitas pessoas, né, que trabalhavam realmente com ele, né? Já tive a oportunidade de ser dirigido por alguns diretores que viviam realmente com ele, como realmente ele era, né? Às vezes alguém era mandado embora sem ele saber e falar: não, pode trazer a pessoa de volta. Inclusive, nossa convidada de hoje, Aurora Divine que fala, né? Divine. Foi entrevistada pelo Silvio. Vamos fazer assim, ó. Olhe para o relógio, os segundos vão passando. Preste atenção, o programa está chegando. Na praça, na rua ou em qualquer lugar. Quem será a nossa entrevistada? A Cíntia, que está aqui neste... Sim, nesse local conhecida. Ela não rimou. Eu esperei ela falar lugar. Você não me comunicou. Aqui, ó, vocês perceberam que aqui é improviso. É ao vivo mesmo, não tem nada combinado. Eu não sou rapper, eu não sei fazer isso, gente. Aí é sacanagem comigo. Então, volta que eu faço. Então, vamos lá. Olhem para o relógio, os segundos vão passando. Preste atenção, o programa está chegando. Na praça, na rua ou em qualquer lugar. A nossa entrevistada de hoje está aqui neste lugar. E quem é ela? Aurora Divine, nossa pin-up brasileira, gente. Agora sim. Aí, ó, tá vendo? Eu vou pedir para ela se apresentar, né? Claro que sim. Por favor. Gente, que prazer enorme estar aqui. Saider, Fátima, quero agradecer primeiramente pelo convite. E falar um pouquinho, né, dessa coisa, o que é o pin-up, o que é a dança burlesca, essas manifestações artísticas e que hoje está tão em voga, né? Então, estou muito feliz de ter sido convidada para participar e estar aqui com vocês. É um prazer. Fala um pouquinho. Quem é? Eu conheci a Aurora Divine num programa como a cover da Dita Von Teese, da glamurosa Dita Von Teese. Eu queria que você falasse de você, Cíntia, por favor. Mas antes disso, falar da Cíntia, da nossa grande artista, é dizer que, poxa vida, o nosso país, chamado Brasil, ele é referência mundial, né, em termos de entretenimentos, convivendo com produtores de outros países. Eles diziam que nós, brasileiros, a gente sempre melhora o que realmente já está. O brasileiro tem esse dom, né, de melhorar tudo. Tem. E, poxa, Cíntia, e como foi que tudo começou, né? Que lá nos bastidores você já dizia que você era tímida, que na escola você ia se apresentar uma semana antes, você entrou numa crise de ansiedade e de repente se torna o que você é hoje, esta diva. A diva é uma referência, né, da dança burlesca. Ela vai falar um pouquinho hoje sobre o que é o burlesco, né? Sim. A gente chama o Cíntia, é o nome dela, o nome artístico é Aurora Divine, só para vocês saberem. Então, por favor. Olha, é uma longa história, mas eu posso começar
falando que eu sempre tive, acho que desde criança, começo da minha adolescência, eu sempre tive uma paixão por tudo que era antigo. Eu gostava do designer dos móveis, dos carros, os filmes em preto e branco. Eu lembro que aos domingos passavam alguns episódios de filmes do Charlie Chaplin. Aquilo me fascinava de uma maneira, e ao ver as divas de Hollywood, né, as mulheres de antigamente, Lindas, né? Lindas. na tela em preto e branco, né, a beleza delas era algo que me fascinava muito. E quando a gente não sabe muito bem o que é aquilo, a gente fica curioso, né? Eu acho que com relação à cultura das pin-ups, muitas pessoas ficam curiosas, porque acham belo e não sabem muito bem de onde São as veio, pin-ups. né? Fala um pouquinho sobre o que são as pin-ups. Olha, as pin-ups nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Em 1941. E os ilustradores, eles se dedicavam, né, aos desenhos de mulheres que, em poses cheesecake, elas passavam uma imagem de sensualidade e também de ingenuidade. E sempre com meia, 7/8, algumas seminuas, outras já com vestidos de época, mas sempre passava aquele ar de ingenuidade e de sensualidade ao mesmo tempo. E elas eram lindas, né? Pareciam umas bonequinhas. E os soldados, eles levavam para os seus acampamentos as imagens e as ilustrações dessas garotas pin-up, porque assim eles não se sentiam tão sozinhos. Então eles penduravam a imagem dessas mulheres, por isso o termo pin-up, que é pendurar. Então as pin-ups, elas nasceram nessa época, elas eram pintadas nos aviões da Segunda Guerra. Então, a partir daí, a gente começou uma cultura, né? Envolvendo a pin-up e o imaginário masculino daquela época, né? E isso só foi... eu digo que a pin-up, ela nunca saiu de moda, porque ela nasceu nos anos 40 e até hoje. E eram ela lindíssimas, desperta né? muita curiosidade. E a gente fala, por exemplo, a gente tem as características das maquiagens das pin-ups, que é sempre o delineador gatinho, o batom vermelho, aquele blush mais discreto, aquela carinha mais de boneca. E claro, né, no seu vestuário sempre tem uma meia 7/8, uma lingerie, né, muito bonita, muito charmosa. E por isso o tal da sensualidade e de pendurar a imagem dessas mulheres, né? E a gente teve grandes ilustradoras, né? Gil Elvegren, ele foi um dos grandes ilustradores das pin-ups nos anos 40, 50. E no Brasil nós temos o Benício, que também ele fez, né, muitas imagens de pin-up, produziu muitas imagens de pin-up, inclusive para marcas como Brastemp, dessas linhas, verdade. essas linhas mais retrô. Então, eu digo que até hoje a pin-up, ela faz parte desse imaginário, né? Ela desperta uma curiosidade muito grande. Então, é muito bonito. E a gente tem um movimento de garotas que se inspiram nos anos 40 e 50, algumas vivem isso diariamente. Eu não falo assim, nem só fora do Brasil, né? Porque é uma cultura muito americana também. Mas eu digo que no Brasil existem mulheres que vivem o estilo 24 horas por dia. E como essas mulheres são vistas, né? Porque elas eram belíssimas. Eu digo que sensualidade é ser feminina. Elas eram muito femininas. Muito, extremamente. Que eu acho que a mulher moderna, às vezes ela perde um pouquinho, até porque ela tem aquela imagem de que ser sensual é ser vulgar, e não é bem isso. Isso é bacana, tá você falando sobre isso. E essas mulheres mostram como ela é vista hoje. Olha, eu acho que existe uma linha tênue, né, entre sensualidade e vulgaridade. E as pin-ups, elas eram e são muito sensuais, né? Então é aquela coisa de mostra, mas mostra pouco, sabe? É aquela, sugere, né? Ela sugere, exatamente, ela sugere, né? E a gente fala de uma época em que as mulheres eram extremamente elegantes, né? Se você assiste aos musicais dos anos 40 e 50, você percebe que, por exemplo, Elizabeth Taylor, Rita Hayworth, temos a Greta Garbo, temos a Marilyn Monroe. Então você percebe que todas elas, né, que foram muitas divas de Hollywood e também, né, do cinema italiano, como Sophia Loren, nós temos uma referência muito grande de estilo, né, de elegância. Então você percebe que elas tinham toda uma maneira de se comportar, de falar, de gesticular.
Então, isso é muito sensual, E é muito né? bonito, né? Muito E é bonito. muito bonito. Então, eu acho que essa questão da moda, por exemplo, né? Da maneira como eram as vestimentas antigamente, foi se perdendo ao longo do tempo. Mas a gente tem pessoas tão apaixonadas por essa época que elas revivem hoje aquilo que foi moda E é antigamente. muito, muito Então, você vê bonito. aqueles vestidinhos mais acinturados, aquela saia godê. Então, isso tudo valoriza muito o corpo da mulher, né? E a gente fala de um corpo que nem... Hoje a gente tem muita questão da ditadura da magreza, né? Que você tem que estar magro, que você tem que estar como um corpo de passarela. E naquela época, não. Nós tínhamos mulheres com corpo violão, né? Então, você Cinturinha olha... muito fina, né? Cinturinha fina, porque elas usavam muito espartilho, muito corset. E o corset, né? Se você praticar, por Eu exemplo, sou o uma tie apaixonada lacing, do corset. você consegue afinar a sua cintura. Elas usavam muito, né? Era uma moda também nos anos 40 e 50. Eu Você utilizava vê... na academia. Sim, você vê muitas meninas, né, muitas mulheres daquela época usando o espartilho, usando o corset, as pin-ups mesmo, nas ilustrações elas usavam. Então, é muito interessante, porque ela era aquele corpo violão mesmo. A Marilyn Monroe, se você for acompanhar os filmes dela, você percebe que ela tem um corpo muito curvilíneo, sabe? Sim. E isso era bonito, porque você percebe uma naturalidade. Então, muitas coisas daquela época para hoje foram se perdendo. E isso que a gente acha um pouco Não triste, existia né? lipoescultura, né? Naquela época, elas eram naturais Não, mesmo. naturais. Apesar de algumas delas terem passado por alguns procedimentos, a Marilyn, por exemplo, se você pega as fotos dela mais jovem, quando ela começou na carreira, para depois, quando ela já era uma grande estrela de Hollywood, você percebe que houve pequenas mudanças no formato de rosto, como queixo, nariz. E uma cirurgia que era muito comum naquela época e que era também um ícone de estilo, elas tinham, eu não sei se vocês já repararam, mas algumas pessoas têm um biquinho, assim, Na raiz aqui do cabelo. na raiz do cabelo, assim, na testa tem um biquinho. Algumas é bem natural, né? Já nasce com aquilo. Mas as atrizes de Hollywood faziam cirurgia e na época era chamada como pico de viúva. Então elas tinham aquele vinco, que era moda na época. Que barato. Então algumas chegavam a fazer cirurgias plásticas por conta dos filmes, né? Dos diretores, né? Ô, Cíntia, uma pergunta. E o que te levou a ser uma artista... Como é que fala? Burlesca. Burlesca, é isso aí. Você vê que hoje eu tô no meu... Imagina. Olha, o burlesco, ele vem da comédia dell'arte. De onde surgiu? Na verdade, o burlesco, ele surgiu na Europa. Ok. Ele vem não da comédia dell'arte. Na verdade, a comédia dell'arte, ela está muito enraizada no gênero mesmo a gente fala que é o teatro vaudeville. O teatro vaudeville é um teatro de entretenimento e dentro do teatro vaudeville nós temos um braço muito importante que seria o burlesco, né? O burlesco, ele trazia muito tinham críticas sociais, políticas, comédia. Então, você percebe que naquela época o burlesco, ele trazia muito isso. Era uma mensagem, né? Que as dançarinas passavam ali no palco. Mas a gente tinha a parte sensual. Então, a gente tinha o striptease acontecendo na cena burlesca e, ao mesmo tempo, mulheres extremamente sociais, mas naquela época, no teatro vaudeville, tinha também um cunho político, social e cômico, né? Relacionado a essas sátira, apresentações. né? Como se fosse uma Exatamente. sátira. Exatamente. Tendo que o striptease nasceu nos teatros burlescos, né? Sim, sim. Exatamente. Então, a gente teve cabarés, né? Importantíssimos. Como o Moulin Rouge até hoje, né? O Na Moulin França. Rouge. Hoje a gente tem o Lido de Paris também, que é maravilhoso. A gente tem o Crazy Horse também. Eu tive a oportunidade Crazy de assistir. Horse, incrível. Um cabaré também, europeu. Quando veio para o Brasil, eu tive a oportunidade de assistir. Sim. Você fica encantado, você quer levantar e fazer parte. Elas chegam a ficar nua, mas você não consegue ver vulgaridade. É um Exatamente. espetáculo tão lindo, porque elas parecem uma Xerox uma da outra. Sim. E elas têm um treinamento de 8 horas diário na época, houve Nossa, entrevista, 8 horas? 8 horas diário. Mas elas saem de você olha, você não sabe quem é quem, né? Elas são todas iguais. Exatamente. É uma coisa louca. O que acontece? Essa questão de ser muito parecidas, né? É porque eu acredito que a pessoa que dirige o espetáculo do Crazy Horse,
ele acho que faz isso de maneira proposital, né? Então elas todas usam peruca, Chanel, né? Chanelzinha, Típico com da franjinha, França, né? exatamente. Típico da França. Loirinhas ou às vezes Morenas, quando morenas, eu né? assisti, elas estavam morenas aqui no Exatamente. Brasil. E eu acho que até a escolha do corpo São é iguais. muito parecido. Então, assim, é um seio menor, né? Um seio pequeno, uma Não cinturinha. são siliconadas, nada disso. Elas são todas São naturais. sempre naturais. Porque muitas vezes elas se apresentam com seios à mostra. Sim. Isso é uma coisa muito interessante que eu gostaria de contar para vocês. Eu cheguei a fazer um laboratório no Rio de Janeiro para saber um pouco mais sobre o teatro de revista brasileiro. E eu entrevistei as vedetes, as mulheres que eram vedetes na época do teatro, né? Numa época que não existia televisão, que a gente só tinha o teatro e os espetáculos da Praça Tiradentes, então todos iam assistir e assim, era uma mescla de pessoas, de perfis de pessoas, né? Até o presidente da época, ele ia assistir os espetáculos Era do lindo, teatro né? de revista. Então, a gente teve muita influência dos cabarés de fora que passavam pelo Brasil para fazer as apresentações. Então, o Bataclan, por exemplo, ele foi um dos cabarés que veio para o Brasil e as mulheres, na época, as europeias, elas podiam ficar nuas no palco, né? Era aquela nudez estática, não podiam se mexer. Para as brasileiras, isso ainda não era permitido. E foi por influência do Bataclan que as brasileiras, em seus espetáculos de teatro de revista, podiam ficar nuas. Nuas seriam com seios de fora, elas sempre estavam com alguma coisa na parte de baixo, né? Então, quando a gente fala de nudez, né, você mesmo citou Crazy Horse, elas ficam às vezes com seios à mostra, mas não é vulgar, Não, né? não é vulgar, não é sexual, é Exatamente. artístico, é uma coisa linda, sabe? E eu Sem acho que por brincadeira. isso que, de repente, eles também escolhem pessoas Exato, mulheres, poucos no caso, seios, né? nada aquela coisa Que não tem o siliconada. silicone, né? Né? Nada contra, inclusive, acho Sim, lindo. sim. A Dita mesmo, ela Eu ela queria até tem, que você né, o falasse, silicone. porque a Dita Von Teese, ela é considerada a pin-up dos anos 2000. Exatamente, a Dita, ela traz fortemente a estética da pin-up, né? A Dita, na década de 90, ela já começa a trazer forte essa estética da pin-up. A Dita era uma garota loira, Que se transformou em morena. que se transformou em morena. Eu acho que também ela era uma apaixonada, né, pela arte, pela pin-up, né, pela estética da pin-up, pelas antigas manifestações artísticas. E nós temos uma grande referência, que é uma grande referência para a Dita também, que foi a Gypsy Rose Lee. Foi Sim, uma, que foi a primeira uma strip, grande, exatamente, uma grande Foi a dançarina primeira burlesca strip. da época. Então, eu acho que tudo isso influenciou muito a Dita. E a Dita, ela veio numa época que a gente não ouvia falar muito em burlesco, né? Sim, Eu acho que ela burlesco. que trouxe, assim, que estourou o burlesco. É porque porque já tinham pessoas que faziam, Sim. né? Mas não era algo, assim, tão divulgado, difundido, tão popular e pop, né? É aquilo, Digamos ele assim. veio da Europa, mas ele ficou conhecido nos Estados Unidos. Sim, exatamente. E a Dita, ela começou... a Dita fez alguns filmes eróticos. Depois, ela começou a dançar em boates de striptease. Ela era loira, ela foi ruiva. E depois, ela começou a se encontrar nessa estética da pin-up, que, assim, caiu como uma luva para é ela, linda, né? gente. Então, você percebe nas entrevistas em que ela dá, a maneira como ela se comporta, a maneira como ela fala, a casa dela, E ela os se shows veste dela. no dia a dia dela, É como realmente se você... vestido, né, no Exatamente, joelho. tudo. Assim, você olha a Dita saindo de casa, assim, um paparazzi pegar ela assim no meio da rua, você vai ver que você vai pensar, essa mulher, ela não é de agora. E qual o significado da taça? Porque já tinha uma taça lá, né? Sim, a taça de Martini. Na verdade, eu acho que não tem bem um significado. Eu acho que, assim, antigamente, dizem, né? Eu não sei se isso é verdade, mas dizem que uma vez a Marilyn Monroe estava esperando os convidados da festa dela dentro de uma taça de Martini, né? E na época do teatro de revista, por exemplo, a gente tinha espetáculos grandiosos com elefantes entrando no palco. Olha Que aí. loucura. Então, assim, era uma loucura. E eu acho que a taça vem muito disso, né? Porque é aquela coisa, você tá numa taça e tem um determinado momento que ela estoura uma garrafa de champanhe e toma banho na taça. E ela tem como se fosse uma bucha, uma pelúcia, sei lá, com o formato de uma azeitona. E aí ela espreme, né, a azeitona no corpo, com o champanhe, tomando banho ali naquilo. Então, eu acho que aquilo
que transporta você para um ambiente, um mundo mágico, lúdico. É uma coisa assim, Muito bonito. glamurosa, Lindo. que você olha e fala, meu Deus, eu acho que é o ápice do show, sabe? Qual é a Deixa eu- duração do espetáculo? Qual é a duração? Olha, a Dita, assim, dependendo do espetáculo, eu acredito que possa demorar entre 40 minutos a uma hora e meia. Acho que uma hora e meia não chega a ser uma hora e meia. Mas às vezes a Dita se apresenta solo, né? Dependendo do momento, ou de repente do que ela vai fazer. Por exemplo, a Contru, ela fez um evento no Brasil e a Dita veio fazer uma performance porque ela é garota propaganda da marca. E aí ela fez um número só. Mas a Dita, como ela promove os espetáculos e tem alguém que dirige todo o espetáculo dela, mas ela, né, que coloca ali Ela que o que ela coreografa, quer, né? exatamente. Então, esses espetáculos, eles são mais longos, né? Porque eles contam uma história. Sim. Tem uma Eles história, têm um né? enredo, eles contam uma Eu Eu vou história. aproveitar isso. Quando eu conheci a Aurora, ela era cover, eu a conheci num canal fechado, ela era cover da Dita Von Teese. O que fez você ser a nossa Dita Von Teese brasileira? Como é que você começou a arte do burlesco? Foi ela que te inspirou? Você já deu uma história, mas fala como é que você entrou para o mundo burlesco. Sim. Bom, quando foi em 2011, eu participei do primeiro concurso de pin-up, que foi no ABC Paulista. E na época eu não tinha ouvido ainda falar em concurso de pin-up. E aí eu falei, vou participar, né? Na época eu lembro que era um festival com bandas, iam ter carros antigos, ia ser um evento assim dedicado aos anos 50, né? As bandas rockabilly, carros antigos, tudo que né, fazia parte daquela época. Então eu falei, poxa, eu vou participar, achei super bacana, né, a proposta. E eu já gostava, né, do movimento. Então, resolvi participar. Tive a sorte, né, de nesse concurso ser eleita a garota pin-up. Fiquei em primeiro lugar. Tinham garotas maravilhosas, lindíssimas. Pessoas que já viviam isso há muito tempo também. E aquilo foi uma vitrine para mim. E naquela época, as pessoas já associavam a minha imagem à da Dita. E claro, eu já conhecia a Dita, né, já conhecia ela por vídeos, por fotos. Então, como eu tinha o cabelo longo, fazia os penteados, né? Deixava a pele mais clarinha, fazia toda a maquiagem característica da época, né? Batonzinho vermelho, delineador, tudo. Muitas pessoas falavam, nossa, mas você parece muito a Dita. E isso eu ouvia constantemente. Você tava a cara da Dita, gente. Eu quando ouvia te constantemente, conheci. nossa, mas parece muito a Dita. Tanto que eu fui apresentada como sósia da Dita durante muito tempo. Eu fiz uma propaganda com a Juliana Paz para Hope Lingerie, também como sósia da Dita Von Teese. No programa que nós nos Nos conhecemos na Discovery. Exatamente. No programa da Elô Pinheiro. Foi o programa da Elô Pinheiro, também foi como sósia da Garota de Dita. Ipanema. A garota de Ipanema. Ela era Exatamente. a Tice, né? A Tiziane, Tice. Era a Elô e Pinheiro, Tice, as Elô duas e Tice. apresentavam. E aí, nessa ocasião, também como sósia da Dita. E aí, o que acontece? Como a Dita, ela tem os shows extremamente glamurosos e produzidos, depois e caros, de... né? E Pra você caros, fazer um show dela exatamente. É muito caro. Nessa época, eu já comecei a fazer algumas apresentações artísticas, mas não diretamente com o burlesco. Eu comecei a fazer sapateado americano, fiz durante alguns anos, aulas de canto, porque a princípio eu queria trazer um pouco dos musicais de época para o hoje. E uma coisa foi levando a outra, né? Então, eu tinha vontade de trazer algo similar ao da Dita, mas a gente sabe que os shows dela são muito produzidos. Sim. E eu ficava com medo de repente, chegar no palco e as pessoas esperarem algo e eu trazer outra coisa, né? Não conseguia atingir as expectativas do público. Aí eu falei, quer saber? Eu tenho tanta coisa bacana para apresentar também, tanta coisa legal para trazer para o palco, né, para as pessoas, que eu vou trilhar o meu caminho. Então, eu comecei a criar, né, maneiras de poder desenvolver um trabalho bacana de palco. Acabei me identificando com a persona Aurora Divine. Esse Aurora Divine... De onde veio o Aurora? Então, o Aurora, ele é um nome antigo, né? Sim. E eu lembro que na Globo passava uma novela das 6 que tinha um cabaré. E tinha uma dançarina chamada Aurora. E a Aurora é um nome antigo, é um nome que eu acho muito bonito, né? E uma amiga minha, burlesca também na época, falou, por que você não coloca Divine? Então, eu entrei com Aurora e ela entrou aí com a ideia do Divine. Eu falei, ótimo, gostei. Mas antes disso, por incrível que pareça, eu tive outro nome, que era Rita Santini. Então, eu já me apresentei cantando e fazendo algumas performances no palco como Rita Santini.
E nisso na verdade, era eu e uma outra pessoa que a gente meio que montou uma dupla, mas a gente não se apresentava juntas, a gente fazia números individuais. Mas aí você vai trilhando caminhos, né? Você vai conhecendo outras coisas, você vai... Nossa, daquela época, quando eu comecei até hoje, eu conheci tanta coisa, eu troquei tanta experiência com tantas pessoas bacanas. Então, você vai se enriquecendo, sabe? De cultura, de tudo. Então, um caminho foi levando ao outro, sabe? E foi a partir daí que eu cheguei no teatro de revista. Então, quando eu citei que eu fui para o Rio de Janeiro, eu entrevistei Berta Loran, Nossa. Brigitte Blair, Iris Bruzi. Então, Virginia Lane também era naquela... A Virginia Lane foi a maior vedete do Brasil. Infelizmente, na época que eu fui fazer esse laboratório, ela já tinha falecido. Mas a Virginia Lane, ela foi a maior vedete do Brasil. A maior citada, né? Porque, gente, ela era baixinha. Eu acho que ela tinha 1,5 m. Sério? É como Carmen Miranda, né? Carmen Miranda. Dizem que Virginia Lane que inventou a plataforma. Ai, que loucura. Mas a Carmen Miranda sempre usou, né? E, inclusive, uma coisa que eu não citei, eu fazia performances como Carmen Miranda. Eu sou apaixonada por Carmen Miranda. Conheço outras pessoas que fazem brilhantemente cover da Carmen, que se parecem muito com ela também. E como sou apaixonada, né, pelos anos 40, 50, eu tinha que trazer a Carmen, né? Sim. Tinha que trazê-la. Então, eu faço algumas performances como Carmen Miranda, mas com relação ao teatro de revista, eu falei, poxa, como a gente tem uma cultura rica aqui no Brasil, por que né? que acabou o teatro de revista? Porque hoje a gente não tem esses shows, infelizmente. Sim, olha, o teatro de revista, ele só acabou, e alguns teatros e espetáculos acabaram falindo, justamente por conta da invenção da televisão. Quando a televisão começou a se popularizar e chegar na casa de muitas pessoas, as pessoas já não iam mais ao teatro, né? Então, elas assistiam à televisão. Por isso que muitos artistas daquela época migraram para a TV. Então, por exemplo, a antiga escolinha do professor Raimundo tinha muito artista do teatro de revista. E uma coisa muito bacana que vale a pena citar é que o Grande Otelo, ele foi também um grande artista do teatro de revista. E o Grande Otelo, ele que, na verdade, através dele, e eu acho que da força que ele teve também política ali dentro do teatro, ele concedeu o direito dos negros entrarem pela porta da frente. Porque os negros, eles sempre entravam pela porta de trás no teatro. Então, ele concedeu, né, essa possibilidade dos negros entrarem pela porta da frente, como sempre, né, teria que ter sido, mas infelizmente por conta de todo o preconceito naquela época, algumas questões não eram permitidas, né, aos negros. Então o Grande Otelo, além de ser uma grande referência como artista, ele também foi uma grande referência pela luta dos direitos, né, dos negros. E uma coisa muito interessante também, o Walter Pinto, que foi um grande produtor de teatro de revista, ele falava, no meu teatro tem mais virgens do que em qualquer outro lugar. Olha impressionante, que coisa louca, mas é verdade. Olha, pra você ver. Porque na época tinha muito preconceito. O burlesco ainda, quando tem shows com prostituição, essas coisas. Exatamente. Ele falava muito isso porque, assim, naquela época, para mulher, para menina, elas eram meninas ainda quando elas entravam para o teatro. Naquela época, elas eram muito marginalizadas, né? O pai e a mãe, a família tradicional brasileira não queria que a filha fosse para o teatro, né? E a Dercy Gonçalves mesmo conta, né? A Dercy, ela começou como vedete, depois ela foi para o lado mais cômico, né? Mas a carteira de trabalho era como prostituta. Ai, que loucura. E tinha carteira de trabalho como tinha prostituta? Uma carteira de trabalho, exatamente. Então, elas eram tidas como prostitutas. Mas, como o Walter Pinto falava, aqui tem mais virgens do que em qualquer outro lugar, porque existiam regras dentro do teatro que muitas pessoas não conheciam. Que era aquilo, era o preconceito enraizado da época. O pai e a mãe não queriam ver a filha indo para o teatro, se misturando com o artista. Mas era tudo tão organizado, tão perfeito e tão respeitoso que muita gente não conhecia. Então, o preconceito fazia com que esse assunto, essa questão acabasse se espalhando ali, né? E muitos pais e mães acompanhavam seus filhos no teatro, né? E muitas vedetes, né? Quando elas iam ao teatro para fazer alguma audiência, né? E eu lembro que a Iris Bruzi que me contou isso. Que
elas iam, às vezes, de vestido, né? Saia. E o Walter Pinto falava, não, pode levantar, né? A saia para ver suas pernas. Porque a vedete, ela não precisava necessariamente saber cantar, dançar, né? Ser uma profissional ali de dança. Mas ela tinha que ser muito bonita. Porque a vedete, ela vinha à frente das suas companhias. Das companhias de teatro. Ela tinha um diálogo mais íntimo com a plateia. Então, ela fazia a plateia... Seria a garota propaganda, digamos, Exatamente. Da peça, do espetáculo. Ela vinha à frente do espetáculo e aí ela fazia aquele diálogo mais íntimo. E na época não falava palavrão, né? Então, eles usavam muitas palavras de duplo sentido. E aí, isso acabava, assim, tirando... o pessoal acabava gargalhando muito, né? Ai, que loucura. Então, por exemplo, a Virginia Lane falava... Ai, o meu pichoxó, ele foi... o pichoxó era o passarinho dela... Ai, ele foi embora, cadê meu pichoxó? Você que tá com meu pichoxó? Falava para algum homem da plateia. Meu pichoxó tá aí. Então, isso fazia com que as pessoas, assim, davam risadas, porque achavam que o pichoxó era outra coisa. Não era um passarinho, o pichoxó era... Então, eles falavam nabos, né? Bugalhos, nabos, para ter coisas de duplo sentido que pudesse ser dita no teatro e levantar, né, essa audiência e arrancar a gargalhada do público, né? As mulheres não podiam fazer topless, então elas meio que assinavam no contrato, né? Que não podiam pegar sol, né? Não podiam ficar com marquinha de biquíni. Então tinha uma série de regras, gente. Era muito interessante. E elas eram preservadas, né? Olha que loucura. Elas eram preservadas. E apesar do Walter Pinto querer ver as pernas, né? Elas ficavam de maiozinho, né? Então, e elas mesmas falavam, não vou levantar minha saia, não vou levantar meu vestido. Imagina. Não, então vai ali, compra o maiô e volta para você fazer seu teste. Ai, você vem do teatro também, né, Saide? Você passou por alguma coisa assim? Olha, eu tive a oportunidade de ter aulas com Laerte Morrone, foi um grande ator, né? Mas dentro do cinema eu passei por algumas situações interessantes que... Também teve que mostrar as pernas? Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro. Lembra dessa musiquinha? Lembro. Mas, enfim, a gente sabe que nos bastidores, pelo menos há alguns anos atrás, né, você tinha que passar por alguns testes, porque senão você não ganharia ali o papel principal, não é verdade? Exatamente. Ai, que coisa louca. O famoso teste do sofá? Quase isso, teste de sofá, da cadeira, né? A gente loucura. sabe que tem até alguns artistas aí que revelaram, né, que para chegar, né, no objetivo maior, teria que dar um abraço de paz. Mas na década de 40 não era bem assim, né? No teatro era de muito revista. mais respeitoso, né? Era mais respeitoso. Eu acho que alguns diretores, eles tentavam moldar um pouco as grandes atrizes, né? E tem até uma passagem, eu não lembro onde, mas o Frank Sinatra, ele foi além de um grande cantor, um grande ator também. E com aquela, né, aquela sensualidade e aquele charme que ele tinha, ele roubava muitas atrizes, né? Roubava assim, começava a namorar e aí muitas delas acabavam saindo, né? Então os diretores ficavam muito bravos, porque eles moldavam aquelas atrizes para elas chegarem onde chegaram. E aí, de repente, vinha um homem super charmoso, bonitão, tudo, começava a namorar com elas e levava embora. Então, acontecia muito isso também no cinema, né? Elas eram trabalhadas para chegar onde chegaram, né? Uhum. Você fez sapateado americano, né? Fiz. Isso era uma prática? Porque eu lembro dos musicais, Fred Astaire... Ginger Rogers. Exatamente. Isso. Você fez com a finalidade de se tornar uma atriz burlesca ou você fez porque gostava? Na verdade, eu fiz porque eu gostava, mas eu fiz porque eu queria trazer um pouquinho dos musicais daquela época para o hoje. Então eu pensei, poxa, olha que legal seria. De repente eu pego um tablado, Sim. Coloco em cima de um palco que de repente não tem uma estrutura para sapateado, coloco uma música dos anos 40 ou 50, ou de repente, se tiver uma banda, ou se tiver um piano, eu vou fazendo o acompanhamento com o sapateado, vestida como uma atriz, como uma star, né, de Hollywood.
fazendo sapateado, de repente cantando também, trazendo um pouquinho do que eram os musicais dos anos 40 e 50. Na Dança dos Famosos, esse ano que teve sapateado americano, se eu não me engano. Sim. Eu não cheguei a assistir esse ano, mas eu acho lindo, gente. Lindo. Eu cheguei a fazer sapateado americano. Eu acho que assim, se a gente já não gosta e não é apaixonado, a gente não consegue desenvolver. E eu sempre admirei, sempre achei muito bonito. E aí eu falei, eu quero fazer. E às vezes é aquilo, né? O sapateado, ele dá uma travada na cabeça da gente, porque você tem que ter muita coordenação. Sim, e o mais bacana é você perceber que a cada aula você vai vencendo esses desafios. Né? Então, e o desafio que, né, a gente começou a nossa conversa falando de desafio de ansiedade, de timidez. Eu sempre fui uma criança muito tímida, sempre fui muito ansiosa. Então, na escola, quando tinha peça de teatro, que eu tinha que me apresentar, eu ficava com asma durante uma semana antes. Ai, que loucura. Minha mãe me dando remédio, me levando para o hospital, mas no dia eu chegava lá e fazia. Então, eu acho que todo esse trabalho artístico que eu tenho hoje foi uma maneira também de quebrar paradigmas. E muitas meninas que se identificaram comigo e com o trabalho que eu realizo, elas chegam até mim, seja pelo Instagram ou de alguma outra maneira, e falam, poxa, eu gosto tanto do seu trabalho, admiro, como que eu faço para começar? Eu também quero fazer. Temos escola burlesca. Era essa a pergunta que eu ia fazer para você agora. Você tirou as palavras da minha boca. Então, como que elas fazem para ter um início nessa carreira? Sim. Hoje nós temos muitas mulheres que se dedicam à arte burlesca. Não só mulheres, mas homens também, que são os boylesques. Isso que eu também iria falar agora também. A Aurora lê pensamento. Duas palavras Olha, eu vou ficar aqui com o pensamento travado. Sim, nós temos mulheres e homens. Então, nós temos os boylesques e as burlescas. Olha que legal. Sim, e todos com performances João, bem ó, sensuais. O João tem altura, E aí, o João? tem aparência, vamos montar. Ou senão o Dario, né, que tá assistindo Isso, lá embaixo. Dario, deixa eu falar, você falou do Dario, deixa eu Fala. mandar um beijo. Hoje nós temos uma convidada aqui, uma visitante, que é Kátia Arruda, da Rádio Federal de Brasília. Brasília, Kátia, já me apresentei meu muito amor, Ô, Kátia, Brasília nossa é lindo, né? Já me apresentei muito Eu em não Brasília. conheço, eu conheço só o Amo. aeroporto de Brasília, não conheço Amo. Brasília ainda. Brasília é fantástico. E deixa eu te perguntar, escola, nós temos escolas burlescas aqui Olha, no Brasil? Aqui em São escola, Paulo. nós tivemos aqui em São Paulo, não sei se ainda funciona, que foi a primeira escola de burlesco aqui de São Paulo. E hoje nós temos mais cursos livre, né? Então, nós temos pessoas que trabalham com arte burlesca e que também aplicam cursos pontuais, né? Digamos assim. E espetáculo? Eu lembro quando o Paris 6, eu acho que inaugurou, ele tinha espetáculo do burlesco, não tinha? Tinha, nós tivemos um cabaré aí no Paris 6, que era ficava ali no... do Alck Lobo, não era? Ficava ali no lado do lado do Teatro Procópio Ferreira. Ali na Augusta. Isso mesmo. E hoje o que nós temos? Nós temos o Cabaré da Cecília. Onde que é o que é Cabaré um da espaço, Cecília? é no bairro da Santa Cecília mesmo. E aí acho que ele leva esse nome justamente por conta do bairro. E o Cabaré da Cecília, ele é um lugar assim muito plural, sabe? Eu gosto muito porque ele reúne todas as levas de artistas. Então, nós temos cantores, nós temos go-go boys, nós temos burlescas, nós temos drag queens. Então, assim, lá você tem um público muito bacana, pessoas que apreciam arte, pessoas que fazem arte. E as pessoas que coordenam o Cabaré da Cecília, elas entendem muito disso. Então, eu já tive a oportunidade de me apresentar lá. É um lugar super bacana, acolhedor para quem realmente gosta de arte. Aí eu vou querer ver, vamos sair. Vocês vão amar, gente. É incrível. Além do Cabaré da Cecília, que é todo num casarão anos 40, lá no Santa Cecília. E as pessoas vão vestidas a caráter ou não? Olha, algumas sim. Mas é um lugar, assim, mais alternativo, né? Então, as pessoas, elas podem ir da maneira como gostarem, como se sentirem à vontade, né? E além do Cabaré da Cecília, nós temos o Love Cabaré, que é uma casa... Antigo Love Story, né? Exatamente, antigo Love Story. Que é o Love Cabaré, que é uma casa também de entretenimento noturno e que reúne performances maravilhosas também, de polidense, tem acho que lira acrobática, tem vários tipos de performance e as burlescas estão presentes ali também, né? E nós temos filmes também, né? Que abordaram, em 2010, teve o Burlesque com a Cristina Aguilera. Sim. Que é lindo. Eu acho que muita gente passou a conhecer a arte burlesca a partir do filme. Quando a gente fala de burlesco, que nem o filme, ele não traz
tanto essa questão do striptease, Não, né? é o burlesque mesmo, Se a gente né? pegar o burlesco, assim, mais antigo, né? No caso, nós tivemos a Blaze Starr, por exemplo, que em alguns vídeos que você assiste dela, ela foi uma grande artista burlesca dos anos 50. Aparece ela deitada num sofá e sai fumaça, assim, do sofá. E aí ela fica bem sensual naquele sofá. Então, a gente teve algumas burlescas, né? Algumas, muitas, naquela época, com vários tipos de performances diferentes. Então, o filme burlesque, ele traz um pouco disso. Ele remete um pouco disso, sim. Não, de repente, tão raiz como era, ou como algumas performances que acontecem hoje, né? Talvez foi uma coisa mais glamour, uma coisa mais... mais dirigida, mais produzida, né? Para um filme. E traz muito esse lado da Christina Aguilera. A Christina Aguilera, acho que é uma artista também que incentiva tem uma muito. raiz, né? Tem uma raiz burlesca. Ela tem. Ela gosta. E ela é muito bonita. Ô, Cíntia, Ela gosta. E assim, existem concursos? Sim, hoje, aqui no Brasil ainda não, mas nos Estados Unidos existe um concurso dentro de um festival chamado Viva Las Vegas. Ai, que lindo. Las Vegas tem show, né, burlesco? Tem muitos shows burlescos. O Viva Las Vegas, ele é um festival totalmente dedicado à cultura dos anos 50. Então, lá você vai ter concurso de pin-up, exposição de carros antigos, bandas de rockabilly e, claro, concurso Tudo de retrô. dança burlesca. Tudo. Aí você olha as fotos ou os vídeos, tem a pool party deles durante o evento, todas as garotas com os Vestido. maiôs de Ai, perninha, que lindo. sabe, com o cabelo totalmente penteado, aqueles penteados da As dançarinas de época. Cancan também entram nesse... No burlesco. Então, Entra. as dançarinas de Cancan, elas vêm da comédia do Teatro Vaudeville. Ah, Então, a Que gente é a origem tinha do o Cancan. burlesco. Sim, exatamente. Ah, Então, o foi a partir Cancan... daí que já... elas surgiram. Exatamente. Tanto Teve que o o Moulin Cancan, Rouge é o mais antigo, né? O cabaré é Moulin mais Rouge, antigo, sim. não é? Ele e o Crazy Horse, né? O Crazy Horse também. Temos o Lido de Paris, que é lindíssimo. São shows maravilhosos, espetáculos incríveis. Então aqui no Brasil ainda não existe. Aqui no Brasil ainda não tem o concurso burlesco. Nós temos o concurso de pin-up. Durante 4 anos, por exemplo, eu cheguei a organizar um concurso de pin-up que acontecia lá no The Sailor Legendary Pub. O The Sailor, ele era um pub que ficava na Faria Lima, inclusive. Ah, sim. Só que, infelizmente... Sim, fechou. Fechou. Infelizmente, fechou. Mas era um pub super bacana, que ele tinha essa temática Navy, né? Marinheiro e tal. Porque tem muito a ver, né? Com o Exatamente. burlesco, com o marinheiro, as Porque- cores da marinha, né? Exatamente. Eles quiseram, acho que, fazer algo ambientado, né, pro pub, como se você estivesse num navio. E eles começaram a trazer muito a estética da pin-up. Então, durante 4 anos, eu cheguei a organizar um concurso de pin-up lá. E durante esse concurso, as meninas desfilavam com moda praia e depois traje de gala. É que é lindo. E era é muito lindo. legal. A gente reunia família, amigos, a gente reunia muita gente bacana nesse evento. E aí, infelizmente, com o fechamento do bar, a gente não conseguiu fazer outros, mas a gente está sempre envolvido. A gente fez, por exemplo, o Miss Pool Party, que também foi um evento que a gente escolheu uma Miss Pin-Up, né, numa festa que teve numa casa com uma piscina. Então, como a gente está sempre levando muito essa cultura adiante, a gente sempre está organizando alguma coisa, ou participando da organização também de outros eventos que tem o burlesco ou, de repente, a pin-up. Mas o concurso de burlesco que eu sei, que eu conheço, acontece no Viva Las Vegas, que aí elas ganham um troféu, entre outras coisas. Que é fora do Brasil, né? Que é fora do Brasil. Gente, É lindo, é lindo. Você, como diplomata da cultura, olha aí, as pin-ups. Vale a olha pena uma coisa, dia olha uma você coisa bacana. conhecer, né? Geralmente acontece entre o mês de abril, maio, e acho que são 6 dias de evento, 4, mas é lindo. É lindo. E Você vai se resgata. sentir completamente Na década, fora. e resgata, Verdade, fez isso pra Saider. mim, mês de abril é mês do meu aniversário. Então, ó, e resgata o feminino, que é muito bonito. A gente está falando da sensualidade Podemos como uma pensar energia nessa- feminina. Olha que coisa Sim, linda. sim. E uma coisa que eu acho bonita no burlesco é que não tem essa de corpos. Não, né? não E não tem essa de tem, idade. não Qualquer tem. mulher pode fazer a arte burlesca. Não tem aquela você tem que ser escultural. Não, você vê mulheres cheinhas, exatamente. Saide, Sim. que na performance é muito bonito. Você pega os Nossa, vídeos, não é? gente, é incrível. A gente tem, assim, performers burlescas que são ícones. E que elas não seguem padrões, sabe? E eu acho muito chato esse negócio de padrão, gente. Porque eu acho que a gente tem que ser feliz da maneira como a gente se sente bem. E é né? aquilo, né? A dança, né, tem esse poder de nos
trazer o melhor. Você falou do rockabilly. Eu tive um grupo que a gente fazia performance de rockabilly. Eu cheguei a fazer show com The Fifty. Dançava, sim. Eu fui professora de rockabilly. E eu tinha meu parceiro que faleceu, era eu, meu parceiro e mais um casal que eu treinava, eu que coreografava. E a gente fazia essas apresentações com The Fifty, que era uma banda que fazia cover dos anos 50. A gente fez, inclusive, um show lindo no Casa Grande Hotel, no Guarujá. Incrível. Que era uma noite. Aí teve os carros da época na calçada. Então, foi uma festa, todo mundo vestido a caráter. E eu adoro, eu amo, eu acho que essa década é linda. Os musicais, eu acho que no Brasil nós não temos, infelizmente, uma casa, né? Que tenha esse show, porque não é sacanagem, não é pornografia, não, é show de dança. Apesar de muitas artistas burlescas, né? Apesar da arte burlesca ela ter a base no striptease, o que eu acho que ainda falta aqui no Brasil é que a gente possa levar isso adiante e educar, né, o nosso público. Educar o nosso público para ver arte. Ali nós estamos para fazer a arte. Mesmo e apreciar, não depreciar. Exatamente. O striptease, né? As pessoas confundem muito. Eu fiz o meu nome como professora de striptease. Você é a rainha, né, do striptease. E o striptease não é você se despir, porque inclusive nós só comentamos da Rita Hayworth. Você comentou, ela foi o primeiro filme que abordou o tema e ela só tira a luva. Exatamente. Então, não é o que você Gilda, tira, né? 1941. Gilda, que foi aquele slogan, era, não existe uma mulher como Gilda. E ela, no filme, tira uma luva só e ela tá de vestido longo. Então, extremamente sensual. Confundem que você tem que ficar nua, não. Eu até falo isso. É o modo como você tem que passar aquilo, a imaginação. Trabalhar com a imaginação. Exatamente, você sugere. Você sugere. Isso faz toda a diferença. Faz toda, entendeu? Então, você é uma das referências de pin-up no Brasil, como a Aurora Divine. Como é que você se sente com essa responsabilidade? Porque é uma responsabilidade. Tem muita mulher, tem muita menina que gostaria de ser uma pin-up. Como é que você se sente sendo a Gente, às vezes eu acho que eu vou ser bem honesta com vocês. Às vezes eu olho assim essa trajetória e eu não me sinto assim, sabe? Mas você é uma referência difícil a grande. gente pensar assim que é uma referência. Eu acho tão legal quando eu chego em algum lugar, em algum evento, e alguma garota vem falar comigo, poxa, eu te admiro tanto. Gente, aquilo enche meu coração de uma maneira. Eu acho tão gostoso sentir esse carinho, sabe? Eu já, graças a Deus, pude sentir isso durante muitos eventos em que eu estive presente. Então, é muito gratificante, gente. Enche meu coração, sabe, de alegria. E poder compartilhar com as pessoas. E você era tímida, né, Saider? Nossa! Era uma menina tímida. Não parece, né? Não eu contando parece. assim. Eu assisti performance Gente, sua, a primeira vez. Como eu sou foi a primeira vez que você subiu no palco? Tremi na base, né? Tremia. Aí na hora que chegou no palco, eu fui. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fiquei com medo de esquecer a música, fiquei com medo de não conseguir cantar. Você cantou na primeira vez? Você cantou e dançou? Eu cantei e dancei. Eu que fiz os meus leques de pluma, peguei um papelão, improvisei, colei pluma de avestruz. É que nós não temos vender, né? Pra vender pronto. A gente tem algumas artistas burlescas, elas fazem os leques, mas é por encomenda. Agora, pronto... Amiga, você vai achar, assim, leques pequenininhos. Inclusive, esses leques foram feitos... Inclusive, teve um show olha... Me fugiu. Na abertura das Olimpíadas, Lady Gaga, ela fez praticamente uma performance burlesca, né? Eu achei que ela fez uma performance bem inspirada no filme Não foi Os Homens Preferem as Loiras? Que a Marilyn Monroe canta Diamond. Que eu achei que ela dá essas escadas também, né? Com plumas. Na verdade, acho que os dançarinos em volta dela têm plumas. Eu acho que ela se baseou um pouco nessa performance de Marilyn Monroe. Que vem um pouquinho do que eu acho que foi no né? filme Os Homens Preferem as Loiras. E completamente, né? Traz muito do burlesco. Então, assim, gente, eu fico feliz, assim, por ser referência, né? Apesar de não me achar muito. Não me achar uma referência. Sempre realmente... Não, eu acho que o artista não sabe também. A gente brinca, mas o Saider Eu sou fã do Saider, né? Porque eu tô aqui, não. Mas ele canta. Você dança também, Saider? Olha, o meu primeiro prêmio foi... De dança? Foi de dança, com 13 anos de idade. Olha só! Mas, assim, eu só apenas queria subir no palco para poder sentir como que era colocar os pés no palco. Subir, assim, por curiosidade, e acabei realmente ganhando
um prêmio naquela época, com 13 anos de idade. Olha só. Eu amo o palco. Eu É. fiz E uma que estilo de performance dança, bolero. Na Saider? realidade, assim... Que estilo de dança? Livre. Estilo exatamente livre. Porque, na realidade, era um concurso ali, numa festa, numa comunidade. E quando eu cheguei lá, vi aquele palco ali, falei, eu quero subir nesse palco. E aí, quando o apresentador disse, olha, quem gostaria de participar, né? Daqui a pouquinho, de um concurso de dança. Eu falei, eu tal. Já levantei os meus dedos. Poxa, e pra mim foi algo assim surreal, porque tinham ali 7 candidatos e era uma música que eu me recordo que era do Sérgio Malandro, Vem Fazer Glu-Glu. Nossa! Né? Aí eu tinha já todo a gingado. coreografia ali do Sérgio Malandro e tudo mais. E aí chegou no final, eu acabei realmente ganhando Olha só, um gente. chuveiro Ducha Corona, um banho de Nossa! Você Lembra? ganhou chuveiro. Você já Foi. participou de algum concurso? O que você ganhou como pin-up? Como pin-up, eu lembro que no meu primeiro concurso, eu ganhei um vestido feito sob medida. Ganhei uma miniatura de um carro antigo. Podia ser um carro, né? Ai, podia, imagina. A Dita tem uma coleção, né? De Tem, carros né? antigos. Tem muito Maravilhoso, aqueles colecionador, Cadillac, né? É rabo muito de bonito. peixe. Então, eu ganhei algumas coisinhas, assim, ensaio fotográfico. E depois que eu participei desse concurso, depois eu fui mais para a parte de organização de concurso, né? Que eu gostei mais de fazer. Mas assim, gente, é muito legal, é muito divertido e é muito bacana você perceber que apesar de ser concurso, né, o nome, o que a gente preza muito nesses concursos é que a gente tem uma troca de experiências muito grande e que dali nasçam grandes amizades. Porque a gente não quer promover a disputa entre mulheres, né? Isso é muito bacana. A gente não quer promover disputa. Eu acho que a gente tem que ter sororidade antes de qualquer coisa, né? A gente tá ali porque a gente, além de achar importante, a gente quer levar adiante uma cultura que é ainda pouco conhecida, né? E é um resgate do feminino. O eu falo. resgate do feminino, do empoderamento. Então, a gente não quer, ali, com o concurso, gerar uma disputa entre mulheres. A gente quer realmente promover a união dessas mulheres por um bem maior, que é, o vintage, né? Que é o amor pela cultura dos anos 50. E que a gente possa tirar dali grandes amizades, que a gente possa trocar experiências, que a gente possa aprender umas com as outras. E graças a Deus, é isso que a gente tem visto, sabe? Quantas amizades eu vi nascendo a partir desses concursos. Pessoas que são inseparáveis, sabe? Que participaram desses concursos, que amam, né, a cena vintage. E é muito legal, porque todo mundo, assim, é muito unido. Então, eu acho isso muito bacana. Que nem quando eu vou aos eventos Rockabilly, sempre encontro minhas amigas, pessoas que participaram de concurso comigo em 2011. Então, isso é muito bacana. E é isso que a gente preza, né? Com certeza. E o figurino é muito bonito, inclusive dos homens, né? Nessa época, né? O chapéu, aquele coisa meio Sim. gangster. Exatamente. É bem sua cara, né, Saider? Não gangster, mas Peaky assim, Blinder. o diferente do chapéu, do Sim, estilo. sim. Eu acho que é bem sua cara. né? Tinha uma elegância mais social, né? Era mais social, era muito mais bem vestido. Principalmente as mulheres, né? Salto alto, Sim. entendeu? Cabelo feito, maquiagem. Nossa, maquiagem maravilhosa. E a gente percebe que essa estética vai mudando ao longo do tempo, né? Mas, por exemplo, nos anos 40 a gente tinha mulheres, atrizes, né, de cabelos mais longos, que a gente tinha as ondas, né? Eles eram ondulados, os cabelos né? ondulados, né? Bem arrumadinho. Já nos anos 50 a gente teve a Marilyn Monroe, que veio com o cabelo mais curto, né? A Elizabeth Taylor também, que depois deixou o cabelo extremamente curto. Então a gente vai percebendo que ao longo das décadas a gente tem uma mudança importante na beleza, no comportamento, em tudo, né? E que seja para melhor, né, gente? Eu acho que o mundo ele está numa constante evolução. Apesar da gente trazer o antigo para o hoje, a gente traz de uma maneira muito positiva, que hoje viu? não é antiga, é vintage, né? Porque é aquilo, né, Fátima, Saider, a gente tinha na década de 40 e 50 um ambiente muito machista. Então, o que eu falo, a gente traz para o hoje aquilo que foi bom, aquilo que é bom, que é gostoso. Exatamente. Aquilo que não foi bom, machismo, opressão ou qualquer coisa assim, a gente deixa lá atrás,
porque isso é uma coisa que já não faz parte da... E ainda hoje, do que a a gente mulher de traz. hoje, às vezes ela não quer ser feminina, porque ela aliou ser feminina com ser submissa. Exatamente. Então, hoje a gente vê que tem muita mulher que sofre, né? Ela Sim. vem buscar o resgate do feminino, exatamente, Saider, porque ela tem vergonha de ser feminina. Uhum. Hoje em dia, infelizmente, é isso. Então, ela pode ser feminina, mas independente. É verdade. Fátima, vamos para alguns anúncios? Vamos, meu Vamos lá. No amor. próximo mês, no dia 8 de setembro, acontecerá em São Pedro, em Buenos Aires, o FIBAC. Fala o que é o feedback. FIBAC é o Festival Ibero-Americano de Arte e Cultura pela Paz, na qual nós estamos na 7ª edição. Estamos em 17 países, a sede fica na Argentina. Interessante, né? O idealizador... E você, aqui no Brasil, você é o responsável do feedback, né? Exatamente, exatamente. E já tivemos a oportunidade de estar em alguns estados aqui do Brasil e também em outros países. Então, no dia 8, estará sob a direção da Mariana. Eu não sei se vocês viram ela mandando um vídeo aqui, eu respondendo para ela. É um evento que vai unir dançarinos, cantores, do cinema, do teatro, gastronomia, exposição de quadros. Esse é o Festival Ibero-Americano. Acontecerá no dia 8 e no dia 28 de setembro estaremos realizando uma ação social humanitária dentro da aldeia Tecoá. Inclusive, eu vou estar Incrível, presente. gente. Onde vai ser? E está sendo já convidada. Opa, convidada aí com a já gente. quero. Então, nós vamos passar um dia inteiro lá com a comunidade indígena, né? Vamos levar um parquinho, algodão doce, cachorro-quente. Vamos fazer talvez ali um almoço. A Jéssica já dizia que queria ali comer um peixe na folha Eu de também. bananeira. Ela falou que ela teve em Porto Delícia. Seguro, numa aldeia. E eu amo essas coisas, né? Eu gosto. Até o Sário falou, você vai aprender as dancinhas, porque eu sou de aprender a dança. Então, né? nós vamos ter, né, no dia 28, esta grande ação social. E né? quem quiser participar, pode? Claro. E como que faz para participar? É só entrar em contato conosco lá no direct, lá no Instagram, SiderSDR, @SDR3Oficial, e aí eu vou dar todas as dicas e o caminho para chegar até a aldeia. Não, e é gostoso você conhecer, né? Cultura, gente. Isso é Sim. raiz nossa. Tem muita coisa boa. O Brasil gente. tem muita coisa boa. Eu acho que todas as pessoas tinham que passar por essas experiências. Pra dar valor, Porque né? o mundo Eu é acho- tão grande, né, gente? Vamos falar bem a verdade. verdade. Existem tantas culturas, tanta riqueza, né? Você falou tudo. A o gente Brasil às vezes é muito vive rico, num né? mundinho tão nosso, né? É importante. Olha, eu passei quero umas ir. experiências interessantes em algumas tribos aí pelo mundo, que depois eu vou trazer aqui. Ai, dia Que por se sete. favor. come, que se dança, qual é a recepção. Faça um diário de viagem que a gente vai querer assistir. Ah, viu? com certeza. Por favor. Nós vamos Até ter porque eu uma- quero ir para Cuba, Costa Rica, Isso. Havana. Então, por favor, Não, faça é um ritmo diário. cubano também. Eu sou apaixonada Ah, pelo eu ritmo amo, cubano. Eu imagino gente, eu você que é amo. das artes também. Nossa, sensacional. Sim, com certeza. Fátima, nós estamos chegando, infelizmente, ao final. Nossa, eu ficaria aqui, eu acho que o dia Deus. inteiro falando com a Aurora. Prepara o chá da tarde, porque eu O também chá da ficaria. tarde, porque eu amo dança, todo mundo sabe disso. Eu amo dança, eu amo coreografar, eu amo burlesco, porque eu acho linda a pluma, a paetê, tudo que é brilho, né? A sua agenda deste ano? Como Olha, eu está? vou ter um evento agora no mês de setembro, se eu não me engano, dia 29. Também é um evento que vai reunir banda rockabilly, acho que carros antigos, e eu vou fazer uma E performance. como a gente faz para ver? Olha, eu posso passar para vocês depois, porque, gente, de cabeça eu não me lembro agora o endereço, mas eu sei que vai ser no dia 29. E eu vou anunciar também nas minhas redes sociais. Então, quem acompanha... Não, nós vamos estar vai ser 29 de setembro, dia 28 estaremos na aldeia Na junto. aldeia, dia 29. Ah, lá então com ela. perfeito. Eu vou anunciar, inclusive, no meu Instagram, Aurora Divine, sobre esse evento. Geralmente eu anuncio quando a gente chega um pouquinho mais próximo da data, para que as pessoas não percam a data, não esqueçam e vão lá assistir, prestigiar. Mas vai ter sim. E eu acho que na ocasião eu vou fazer uma dançarina de Sevilha, flamenco. Olha aí. Nossa, eu amo Flamengo. Bem Um curso que eu também fiz. Sensual também e com uma música bem bonita, bem dramática. Que lindo. Suas redes sociais, contato. Olha, quem gente- quer te contratar. Ai, que ótimo! Podem me chamar que eu vou. Por enquanto, eu estou só com o meu Instagram mesmo, Aurora Divine. Facebook eu tinha, mas, gente, por conta do trabalho e da correria do dia a dia, eu não tinha como administrar tudo, né?
Mas tem o meu Instagram como Aurora Divine. Lá tem o meu e-mail para parcerias, né? Se quiser fazer alguma parceria via direct, e-mail, tem lá os contatos. E é isso, estamos aqui para viver a vida, viver feliz e trazer essa cultura que a gente tanto Que é ama tão para os dias de bonita. hoje. Sai de você como diplomata agora, lidando com cultura. Claro, Fica a com dica. certeza, com certeza. Vamos fazer um caminho aí maravilhoso. Bem, Fátima, chegamos Chegamos ao fim, é uma final. pena, né? Tava tão Bom, gostoso. semana que vem nós vamos ter aqui mais dança africana, né? Semana que vem vamos ter? Ou é na outra semana? Eu acho que é na outra Outra semana. semana, né? Ok. Então, gostaria de agradecer a todos. Gostaria de E agradecer eu só a sei que Cíntia. dia 7 o Saider vai estar comigo aqui contando tudo Exatamente, sobre claro, ele. Claro. Vou contar... Contar sem e cantar. medida. Contar, cantar, Saider dançar. sem censura. E agradecer realmente sempre a Deus, né, por ter nos dado mais uma oportunidade de abrir os nossos olhos e enxergarmos esse dia lindo, maravilhoso, espetacular. Muitas boas vibrações para você, Fátima, Cíntia, Joana, Obrigada. Jéssica, Edson, Dario, todos aqueles que estão nos assistindo e sentindo também. Com Isso é que eu sou rápido. certeza. Com Sentindo certeza. essa energia, Se né? inspire tanto na Aurora como no Saider, como artista. Principalmente você que é tímido, que quer tirar essa timidez, ó, a dança, a arte, ela é fantástica para isso. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado mesmo de coração. E do BR para a gringa, do Brasil para Pro o mundo. mundo. Valeu. É nóis e depois de nós. É nóis.